pessoal, mais uma semaninha aí, nós de novo aí, mas com a receitinha. Hoje vai ser uma receitinha salgada. Espero que vocês estejam todas bem. E hoje nós vamos fazer uma massa de empadão. Eu, no caso, vou fazer de frango, mas pode ser de brócolis, pode ser de calabresa, pode ser de camarão, pode ser o que vocês acharem, né? Então nós vamos começar a nossa massa. Eu peneirei aqui 500 gramas de farinha de trigo. Aqui tem uma colher de sobremesa de sal. 100 gramas de manteiga ou margarina, tá? Aqui. Geladinha, tá? Não é derretida, tem que ser geladinha. E 150 gramas de banha. Agora, o que a gente vai fazer? Disso aqui, a banha, o sal, a farinha e a manteiga, nós vamos fazer uma farofinha, misturar com a mão, tá? Fazer aqui bem misturadinho a farofinha. É uma massa bem fácil, só que ela tem que cuidar um pouquinho no abrir. Eu abro ela no meio de um plástico, para ela não se quebrar tanto, né? Porque ela é bem gordurosa, no caso. Que ela vai manteiga e vai a banha, né? Tipo, que diz uma massa amanteigada, só que essa é com banha também, né? Essa massa aqui dá pra fazer um empadão, que nem eu vou fazer um grande. E dá pra fazer as empadinhas pequenininhas para aniversário, né? Dá pra fazer. Ó, ela fica uma massa bem... Eu já deixei um pouquinho de farinha aqui, que às vezes eu tô usando uma farinha de outra marca, hoje às vezes ela absorve bem as coisas, eu vou botar um pouquinho mais de farinha, umas 2 colheres, tá? Ela absorveu bem a gordura aqui. Ela já tá quase se grudando toda, fazendo uma bola. Então precisa de um pouquinho de farinha. Se eu apertar, ó, ela já dá a bola e eu tenho que botar ainda gemas nela e água. Ó, depois de misturar bem aqui, então ela ficar mais essa farofa aqui, o que a gente vai fazer? Colocar 3 gemas, tá? Aqui tem 3 gemas, vamos colocar 3 gemas. É uma massa que é bem facilzinha, mas fica muito saborosa. Ó, ela já tá bem... Se amassar bem agora aqui com a mão, ela já quase pegava. Pegar aqui, pessoal, água gelada, tá? A gente coloca uns 100 ml de água gelada, tá? Vamos ver quanto vai aqui, porque ela já tá bem... Essa farinha absorve bem os líquidos, então ela já tá quase pronta, não vai precisar de toda a água. A massa, assim, quando é uma massa de empadinha ou uma massa amanteigada, a gente não precisa sovar, tá? A gente só vai fazer ela se misturar bem aqui e vai estar pronto. Não precisa ficar... Ó. Como a farinha absorveu bem os líquidos, eu vou botar, ó. Não foi toda a água. Foi 60 ml de água. Então a gente tem que sempre cuidar de botar de pouquinho a pouquinho pra... Essa minha farinha é bem fininha.
Aqui, ó, eu vou botando um pouquinho mais de farinha só pra grudar mesmo. Não pra fazer, tipo, pra sovar. Eu só botando mais porque se eu apertar muito ela tá bem molhadinha. Então, o restinho. Aqui nesse outro pratinho tinha mais 100 gramas de farinha, tá, pessoal? Então, foi, no caso, 600 gramas no total. Por causa que a minha farinha essa é bem fininha, mas vocês podem, de repente, precisar só os 500 gramas, tá? Ó, quando ela não tá mais grudando na mão, tá prontinha a massa. Agora tá pronta, a gente vai abrir ela dentro de um plástico, tá? Então, agora com a minha sacolinha que eu abri um plástico aqui, bem higienizadinho aqui, e nós vamos abrir a nossa massa aqui em cima. Botei um pouquinho de farinha aqui em cima. Ó, eu vou pegar um pouquinho mais que a metade da massa, tá? Porque a parte de baixo da massa eu tenho que fazer as bordas também dessa forma. Eu vou fazer nessa forma aqui. Então eu pego um pouquinho mais da metade da massa. Coloco aqui, ó, pessoal. Abro um pouquinho, boto a parte do plástico por cima dela aqui e vamos ver pra cá. E agora eu abro com o plástico em cima e o plástico embaixo, né? Porque senão ela fica muito quebradiça. Daí é ruim, assim ela já é bem mais fácil. Tudo que é coisa que vocês fizerem, que é uma massa assim, ou é amanteigada, é bom vocês abrirem assim. Que daí não tem aquele problema, né? Ela ainda quebra um pouquinho, mas ela é bem mais fácil. Eu só não faço isso quando eu faço empadinha. Quando eu faço empadinha eu já boto, pego uma bolinha, abro dentro da forminha mesmo e dá tudo certo. Ó, o que eu faço agora? Pego ela aberta aqui, ó. Pego a forma aqui, boto ela mais ou menos em cima assim. Ela não precisa ficar perfeitinha, porque depois a gente puxa ela, vai amassar aqui pra fazer em volta, ó. Deixa ela bem frouxa e só aperta para ela subir as bordas. Aqui, ó, ela não tá toda certinha, mas agora eu vou abrir aqui, apertar por dentro, ó. E ela vai ficando todo do tamanho, ó. Deixa uma partezinha a mais para cima para depois nós fechar com a parte de cima da massa, né? Porque isso aqui é fechado. O empadão e a empadinha, eles são fechados em cima, não são igual o quiche que fica aberto em cima. Ó, faltou um pedacinho aqui do lado para subir. Eu tiro aqui o que tá sobrando aqui, eu posso pegar da outra massa também e só emendo. Como ela é uma massa bem com gordura, ela se gruda toda bem fácil, por isso que ela quebra também, né? Ó. Pegar mais um pedacinho aqui para fazer uma abinha aqui para botar a tampa, né? Vocês apertam bem para forrar, que não fique nem muito fino, nem muito grosso, porque como ela é uma massa que vai bastante recheio, se deixar muito fina, se é uma forma de abrir não tem problema. Como a minha não é uma forma de abrir, né? Eu tenho que virar ela numa bandeja, depois virar de volta para ficar para cima. Eu não posso ter uma massa muito fininha para fazer esse trabalho todo. Então assim, ó, pessoal, tá aqui toda forradinha, né? Agora aqui, ó, o que nós vamos fazer? Vamos rechear a nossa torta, né?
Eu fiz aqui um molho branco, que é só fritar uma cebolinha na manteiga com um pouquinho de azeite, um pouquinho de sal, colocar 2 colheres de farinha de trigo, fritar também, e depois uns 600 ml de leite, botando de pouquinho e mexer sempre, porque daí não embolota, não fica com bolinhas, tá? É isso aqui, o molho branco caseiro que eu faço, e depois eu misturo um requeijão ou um creme de leite. Qualquer um dos dois pode misturar aqui. E se não quiser, não precisa misturar, pode ser só o creme de leite, né? Vou pegar uma colherinha aqui. Embaixo, então, vai o molho branco. O molho branco caseirinho, então. Vai aqui na nossa torta embaixo. Essa aqui vai ser frango com molho branco. Bem recheadinho. E agora aqui, pessoal, eu fiz um peito de frango, eu desfiei, coloquei cebola, tomate e temperinho verde. Só a única coisa que eu coloquei. E o sal, né? Eu não coloco muito recheio diferente assim, eu não coloco. Só mais esses tempero caseiro. Que às vezes tem pessoas que quando a gente faz pra gente e gosta de algum tempero diferente, pode colocar, que o recheio fica a gosto de cada um, né? Eu costumo sempre colocar esses recheios que todo mundo gosta, assim, que é o recheio normal, né? Agora nós vamos abrir a parte de cima. Aqui então, voltamos aqui, pessoal, eu já abri a massinha aqui porque é igual a parte de baixo, tá? Abri ela dentro de 2 plásticos, o restante da massa. Daí o que eu faço? Aqui, ó, ficou sobrando as bordinhas, né? Aqui assim. Agora eu coloco essa parte em cima, ó. Coloca, dá uma ajeitadinha, ela pode virar, né? Dá uma apertadinha aqui, ó, pra ela não ficar espichada. Aperta no recheio. Em cima aqui, ó, vai apertando no recheio. Pra dentro aqui. E daí eu corto com a mão mesmo, aqui, ó. Vou cortando aqui com a mão, tirando, porque ela é uma massinha bem boa de trabalhar. Se ela tá geladinha, melhor ainda. Ó, e sobrou um resto que a gente vai fazer um enfeite em cima. Daí o que faz? Aperta ela aqui toda em volta, ó. Pega o dedo aqui e vai apertando ela, pressionando para ela fechar bem. Ela já tá fechadinha, mas para ela ficar bonitinha, aqui a gente vai apertando toda ela em volta, ó. Olha, fica perfeitinha, a gente aperta aqui para ela não ficar o ar, né? E vamos lá abrir mais um pouquinho para fazer o enfeitinho. Abrimos de novo aqui no meio dos 2 plásticos. Ó, eu pego forminhas de cortar aqui, cortadores, no caso, não é forminhas. Aqui eu tenho um trevo de 4 folhas, ó. E daí eu vou cortar aqui e vou colocar aqui em cima da torta. Aqui eu tenho uma gema com um pouquinho de leite, tá? Passo toda aqui a extremidade aqui da torta. Passamos aqui. Ó, daí ela já gruda aqui no enfeite. Vocês podem botar coração, o que tiver, qualquer coisinha também não precisa botar se não quiser, né? Mas eu sempre coloco nela, nas tortas e nas empadinhas também. Eu tenho umas forminhas bem
pequenininha, eu coloco um enfeitinho em cima. E a gente vai colocando conforme quiser, mais pertinho, mais longe, como queira. Aqui quebrou. Aqui. E aqui. Prontinho, ó. Cheio de florzinha em cima, ó. De trevo, no caso. E vamos enrolar isso aqui. Se sobrar massa, não tem nada pra fazer na hora, não quer fazer. Se tem forminha, dá pra fazer empadinha, que nem eu disse, né? Se não, pode fazer até pastel de forno, tá? Com essa massa aqui. Dá pra abrir, rechear do que quiser e fazer pastel de forno. Ela serve pra várias... Aqui eu passei a gema de ovo de novo. E aqui eu tenho gergelim nesse potinho aqui. Vamos colocar o gergelim aqui. Mais uma molhadinha nessa. Olha o nosso empadão prontinho já, pessoal. Agora ele vai pro forno, ele fica mais ou menos 1 hora no forno, tá? E pra gente desenformar, a gente tem que deixar esfriar um pouco. Ela tem que estar de morna para frio para desenformar, porque como ela tem muito recheio, e essa aqui não é uma forma de abrir, quem tem forma de abrir é bem mais fácil, uma grande, mas eu gosto de fazer nesse tamanho, com essa altura, então eu só tenho esse tamanho de forma e ela não abre. Daí eu tenho que virar e depois virar de novo, mas pode ser e pode fazer também num prato, em algum lugar que deixe ali, né? Não precisa desenformar. Então agora nós vamos levar pro forno e depois ela vem prontinha, tá, pessoal? Pessoal, voltamos aqui depois de 1 hora e ainda 1 hora e um pouquinho ainda, né? Porque eu deixei esfriar, tem que deixar esfriar bem porque ela tem muito recheio. Ela tá ainda morninha. E agora vamos para onde eu disse para vocês que eu tenho que botar numa forma e depois virar de novo, tá? Porque essa forma não abre. Então eu tenho essa bandeja que já é certinho, eu coloco aqui em cima, tá? Eu não mexo ela para lado nenhum aqui, eu não floche, ó, ela, como ela é amanteigada. Daí eu vou colocar na forma que eu quero, na bandeja que eu quero, eu coloco aqui em cima, tá? A bandeja que eu quero. Só que tem que ter cuidado, né? Que essa bandeja não pode virar. E viro. Eita ela, ó. Olha só a nossa receita, então, dessa semana. A massa de empadão que vocês podem fazer de frango. Essa é de frango, mas pode fazer do que vocês quiserem, tá? Gurias, eu vou deixar aí pra vocês um teminha, vamos ver qual é que mais presta atenção na aula, tá? Que aconteceu uma coisa aqui na minha cozinha enquanto tava cozinhando a torta, e vamos ver quem vai prestar atenção, tá? Por isso que eu sempre digo, a vida é muito bela, podia ter me machucado, podia ter acontecido alguma coisa, mas não aconteceu nada. Então eu quero ver quem vai ver o que aconteceu, que é tudo igual, só falta alguma coisa aqui na cozinha, tá? Que vocês tenham então uma boa semana, que vocês estejam bem e vamos pra frente, sem pensar nos problemas. Que se eu fosse agora achar ruim o que aconteceu, eu já não tava aqui tão alegre, tá? Vamos lá, vamos viver a vida porque a vida é bela.